Getsêmani, Jesus celebrou a ceia com os seus discípulos. Os discípulos não sabiam que aqueles seriam os últimos momentos com o Mestre. Jesus até mesmo lavou-lhe os pés e ele dizia: vós sois meus amigos, não há maior amor do que dar a sua vida pelos amigos. Já não estarei muito tempo entre vós, aonde eu vou, vós não podeis ir. O mandamento que lhes deixo é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês acreditam em mim e sabem que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus fez uma declaração muito enfática que nós somos desafiados a pensar nela nesta noite. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Essa cantada está celebrando o amor de Jesus por nós, o amor de Jesus por mim e por você, um amor que custou o seu sangue derramado na cruz, um amor às últimas consequências, um amor que não se traduz apenas em palavras bonitas, mas se traduziu em um gesto de entrega absoluta e total, um gesto de entrega da sua vida para a nossa salvação. Eu gostaria nesta noite, eu sei que estamos dentro da cantata, eu não quero tomar o tempo dos irmãos, mas eu preciso ler para vocês um trecho da Bíblia, do Evangelho de João. Jesus fez uma pergunta a Pedro, e esta pergunta se repercute ao longo dos anos, e ele está fazendo a mim e a você nessa noite. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá, e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro havia negado a Jesus 3 vezes. Não fazia muito que isso acontecer. Jesus agora derramara o seu sangue na cruz do Calvário, se entregara em favor de Pedro e em favor dos 11 discípulos e em favor de cada um de nós e de todos aqueles que ao longo da história têm sido salvos pela graça de Deus. E naquele dia, Jesus, após a ressurreição,
encontra-se com Pedro junto ao lago de Genezaré, junto ao mar da Galileia, e lhe faz uma pergunta: Pedro, você me ama mais do que estes? Esta pergunta pode se referir às coisas que estavam ali, o barco, a rede, os peixes. Poderia se referir mais do que os discípulos. Você me ama mais do que esses discípulos me amam? Você me ama mais do que tudo? E a pergunta de Jesus é pertinente e cabe para nós hoje à noite. Se Jesus se dirigir a você nesta noite e disser: João, Antônio, Joel, Maria, Josefa, você me ama? Qual será a sua resposta? Você pode dizer: sim, Senhor, eu te amo. Mas Jesus apresenta algo em seguida, dizendo: pastoreia, cuida dos meus cordeiros. Quando a gente ama Jesus, a gente não só fala bonito, a gente vive. Quando a gente ama Jesus, a gente faz algo por Jesus. Meus irmãos, não existe evangelho só de culto de domingo. Não existe evangelho só de cantar e de pregar. Não! O evangelho é dinâmico, é vida no altar do Senhor. Amados, eu não sei se cada pessoa que está aqui, eu não sei quantas pessoas tem aqui hoje à noite, mas eu presumo que umas 500 pessoas estão aqui hoje à noite. Eu não sei se essas 500 pessoas podem dizer: sim, eu amo a Jesus, de fato eu amo, de fato eu amo, e eu quero viver por Ele, para Ele, com Ele e do jeito dele. Eu estava ouvindo ontem pela manhã o pastor Fernando Brandão, que é o novo secretário, o novo diretor, secretário executivo da Junta de Missões Nacionais. E ele estava dizendo que ele tem chorado pelo Brasil, que ele tem clamado pelo Brasil. E ele disse: irmãos, nós precisamos colocar missionários lá no Amapá. Nós precisamos colocar missionários no Rio Grande do Sul. Irmãos, o Brasil, você pensa que toda obra maligna, eu quero louvar a Deus porque hoje aquela senhora pela qual nós oramos entregou a vida a Jesus. Ela e a filha dela. E o irmão João pede que ore para dar cobertura espiritual para aquela mulher, irmãos. Eu estou com o nome delas aqui: Dona Crescência e a filha Joana. Elas foram libertas do poder das trevas. Irmãos, quem sabe isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Séria é batalha, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós temos vitória em Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele estava dizendo: pastor, a igreja precisa se mobilizar. Pastor, nós precisamos que alguns pastores deixem o pastorado de suas igrejas, pastores de grandes igrejas, e vão para os campos missionários. O Brasil precisa. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são os estados menos evangelizados do Brasil. Cresce ali, irmãos, todo o ocultismo, toda a macumbaria, toda a feitiçaria, toda a obra maligna está crescendo naquele lugar. E eu fiquei pensando: Jesus, o Senhor está chamando quem aqui para ir aos campos? E eu fiquei pensando, irmãos, igrejas que precisam responder, conjuntos como esse que precisam responder, talvez indo às praças, às ruas, quartetos, conjuntos, coros, pregadores, e dizer ao povo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Se você me ama, Jesus disse, faça algo por mim, demonstre o seu amor de forma prática por mim. Irmãos, eu fiquei empolgado. O pastor disse: irmãos, nós precisamos ser a mão de Jesus tocando lá em Amapá, no Amapá. Escute isso, irmãos, eu fiquei tão tocado. Ele disse que um pai muitas vezes pega a sua criança e leva para entregar a homens inescrupulosos na prostituição, para poder ganhar R$5, R$10, para eles poderem comer. Mas a igreja começou num lugarejo desses. O pastor disse: irmãos, eu fui num lugarejo, até anotei o nome do lugar, onde ele chegou e ele entrou. E sabe o que ele viu? Ele disse: irmãos, foi a maior igreja batista do Brasil que eu já fui. Não pelo tamanho do templo, não pelo número de membros, era num lugar tão pobre que eu precisei pular o esgoto a céu aberto para entrar no templo. O templo não era uma tenda, não era um templo bonito, era um templo metade de tijolo e metade de madeira. Ali havia 40 crentes que amam a Jesus. E quando ele entrou ali, o pastor disse: você está vendo aquela menininha?
Uma menina que estava ali louvando o Senhor, ela foi arrancada dessa vida de vergonha, de tragédia, e ela foi trazida para Jesus Cristo, e agora ela está aqui louvando o nome do Senhor. Ó irmãos, nós não podemos fechar os olhos, porque os homens sem Cristo, os homens sem Deus, eles estão nas mãos do diabo, eles estão manipulados pelas forças do inferno. A igreja precisa se levantar com o poder do Espírito Santo, irmãos. A igreja precisa se levantar em nome de Jesus. A igreja precisa não só dizer é bom, mas chorar, colocar os joelhos no chão e orar, e enfiar a mão no bolso e dizer eu mando, e se eu não mandar eu vou. Ainda que isso custe a nossa vida. Irmãos, tem gente morrendo por causas inúteis. Quem morre por Cristo está morrendo por uma causa que não terá fim, mas se projetará por toda a eternidade. Havia dois meninos ali, que está vendo aquele menino tocando bateria? Está vendo aquele outro menino tocando teclado? Esses dois meninos eram um aviãozinho, eles levavam drogas para os homens malignos. Mas agora Jesus resgatou e trouxe aqui para a igreja. Irmãos, a igreja precisa se levantar. E eu fiquei pensando, me deu vontade de dizer, pastor Brandão, arrume outro para esse casal de missionário e mande para lá, que a igreja do Morro Grande vai sustentar, pastor. Nem que nós tenhamos que comer uma vez por dia. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmão? Você é salvo? Você quer que as pessoas caminhem para o inferno? Não, você precisa ser luz e sal. Você precisa dizer, Senhor, eis minha vida, eis minha aqui. Se tu me mandares eu vou, e se eu não for, eu tiro do meu bolso e mando alguém ir no meu lugar. Mas eu vou ficar de joelho no chão. Deus está falando com você nessa noite. Jesus disse, Pedro, você me ama? Jesus disse, quem me ama, obedece aos meus mandamentos. E as queridas irmãs falaram qual é o mandamento de Jesus. Esse mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu. Você ama assim o seu irmão. Você ama assim o seu vizinho. Você ama assim o perdido no pecado. Jesus restaurou a Pedro, Jesus quer restaurar a sua vida. Talvez você já teve momentos em que você negou o mestre com as suas atitudes, suas palavras, seus atos. Eu já fiz isso, você já fez. Mas o Senhor restaurou a Pedro e quer restaurar você. E há uma coisa que eu quero lhe dizer nessa noite. Jesus não quer só nos restaurar para nós nos sentirmos confortáveis e bem. Jesus quer nos restaurar para nós sermos bênção na vida de outra pessoa. Jesus quer nos restaurar para sermos vasos de bênção nas mãos dele. Jesus quer nos restaurar para mudar a nossa história. Jesus quer nos restaurar para que a glória dele repouse sobre nós. Sabe de uma coisa? Pedro respondeu 3 vezes porque ele negou 3 vezes. Jesus disse, eu estou te restaurando, Pedro. Nesta noite, há 2 grupos aqui. Os que precisam colocar-se no altar de Deus. E aqueles que precisam entregar a sua vida a Jesus Cristo. E aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, no seu coração. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Você já é salvo? Você já entregou sua vida a Jesus? Você já entregou sua vida a Cristo? Se você já entregou sua vida a Jesus, glória a Deus por isso. Mas se você ainda não fez, é a hora de fazer isso. E nesta noite, Deus quer falar ao seu coração. Eu convido os irmãos diáconos para nós distribuirmos a ceia dentro desta linda cantada. Eu gostaria, irmãos, que nós dedicássemos para um momento de louvor e adoração, não para aplaudir os irmãos, mas para aplaudir o Senhor que tem chamado esses irmãos para a sua graça. No final, ainda nós vamos dar uma eclosão de palmas e louvores a Deus. Vamos permitir que o Espírito Santo fale conosco durante a cantada, para nós aprendermos o que o Senhor quer nos revelar, através das narrações, através dos cânticos, através de todos os atos. Irmãos, venham em nome de Jesus. Para nós, irmãos diaconistas também, quero convidar o irmão Roberto também para vir nos ajudar. Nós vamos agradecer a Deus o pão e o vinho. Vamos louvar o Senhor. Vamos agradecer a fidelidade do Eterno para conosco. Louvado seja Deus.
Vamos agradecer o Senhor. Tem aqui dois irmãos desse lado aqui, nos ajudem. Irmã Clélia está, pastora Basti. Vamos chegar aqui. Muito bem. Vamos orar. Bom, Daniel. Pode nos ajudar? Muito bem. Vamos orar. Senhor, nós queremos neste instante pedir que o Senhor agora ache em mim e em cada um dos meus amados irmãos um verdadeiro adorador. Deus, eu oro para que nós possamos hoje à noite dizer: Jesus, eu te amo. Eu te amo de todo o meu coração. Eu te amo mais do que os meus prazeres, mais do que esse mundo, mais do que tudo que eu possa ter. Eu te amo, Jesus. Deus, Jesus mandou, ordenou e nos instruiu a comer pão e beber o cálice em memória sua, a lembrar a sua morte, seu sacrifício, sua ressurreição, até que ele volte. Senhor, que nesta noite aqui, aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus e que já o confessaram como Senhor de suas vidas através do batismo, possam se achegar à tua mesa com alegria, com gratidão, com o coração quebrantado, com o coração contrito, com uma vida renovada pelo teu poder. Senhor, que nesta noite o Senhor encontre em nós pessoas que te amam mesmo. Senhor, faz isso. Nós te pedimos no nome poderoso e santo do Senhor Jesus. E agora pedimos que o Senhor abençoe esses elementos, que são o suco de uva e o pão, simbolizando o corpo de Cristo e o seu sangue, e que nós sejamos edificados em nome do Senhor Jesus. Amém.